Lucas 24, que fala exatamente desse dia de hoje, o dia da ressurreição. E vamos começar uma reflexão a partir desse dia. Lucas 24, então, está escrito assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se de que ele falou, lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, baixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Uma palavra de oração. Deus e Pai amado, soberano Senhor. Então, queridos irmãos, eu comecei meditando sobre esse texto, sobre o dia de hoje, e achei assim, muito interessante, muito esquisito até, o fato de que o dia de hoje é a consumação de uma obra de 3 anos. O dia de hoje é a consumação de uma espera profética. O dia de hoje, ele tem uma representação muito grande. Jesus vence a morte, Jesus volta dela, então venceu, voltou dela. Com isso, Jesus liberta esse ser humano das amarras da morte, das amarras do inferno. A alma agora tem um lugar de paz na eternidade, porque o Cristo foi vitorioso no dia de hoje, por ocasião da sua encarnação quando nasceu. Seu ministério vai começar aos 30 anos, termina aos 33, 3 anos de ministério, angariando pessoas, trazendo pessoas, mostrando seus milagres, falando do reino, faz com que 12 homens sejam o núcleo duro do seu projeto, mas haviam muitas outras pessoas que também acreditavam, que também seguiam, que também estavam com ele. Essas pessoas chegaram a ser milhares de pessoas num contexto de Jesus, é muita gente, tá? Para você ter uma ideia, Corinto, que era uma das cidades maiores da antiguidade, tinha 2.000 pessoas. Quando se fala em milhares de pessoas na época da Bíblia, meu Deus do céu, era quase o mundo todo lá. Uma cidade, nesta época, uma cidade comum, uma cidade normal, como assim a cidade de Queimados, por exemplo, dentro da geopolítica, nessa época ela teria 150 pessoas. Seria uma cidade. Uma cidade com mais do que esse número de pessoas, ela tinha que ter um diferencial. Algumas eram portuárias, outras eram rotas comerciais. Então, essas sim cresciam e ficavam grande, 1.000 pessoas, grande, 2.000 pessoas, grande. Jesus levava multidões, Jesus levava milhares de pessoas.
Jesus esvaziava as cidades. Onde Jesus estava, fluía aquele montão de gente. Não tinha lugar para Jesus pregar, ele tinha que ir para o monte, porque era espaçoso para ter tanta gente, ele tinha que ir para a praia, porque era espaçoso para ter muita gente. Então Jesus, ele cumpre o ministério com 3 anos, termina o ministério com 3 anos, é morto, sepultado e ressuscita no 3º dia. E pronto, ele terminou a sua obra agora. Daqui em diante ele vai fazer algumas aparições, eu vou falar delas, e no final das contas vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho, vão, tal. Quando a gente vai para a escola, a gente faz uma prova no final do ano, né? Toda escola, todo curso que se preze tem uma prova no final do ano. Vai te dar um diploma de formação. Então tem uma prova. Alguma coisa que você vai colocar ali, o que você conhece, e você tem que acertar um número mínimo, fazer um número mínimo de acertos. Aos moldes humanos, essa formação de Jesus deixou a desejar, né, gente? Porque as mulheres que foram lá embalsamar o corpo, quando voltaram e disseram que ele havia ressuscitado, o núcleo duro diz assim: essas mulheres estão delirando. Elas estão delirando. Estou falando do núcleo duro. O núcleo duro de Jesus disse: essas mulheres estão delirando. Eu vou fazer uma pergunta. Esses caras passaram na prova? Na prova de fé? Esses caras passaram na prova de fé porque as mulheres voltaram e disseram: não tem nada lá. Ele ressuscitou. Não é possível. Então, mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, não foi só Tomé que quis ver para crer. Pedro também. Não, eu vou lá ver para crer. Pedro só creu porque foi lá ver. O núcleo duro. E foi para essas pessoas que ele deixou a missão. Para essas pessoas que, dentro da nossa concepção humana, não passariam na prova. Porque, sinceramente, depois que você vê Jesus andar sobre o mar, depois que você vê Jesus curar leproso, depois que você vê Jesus ressuscitar defunto, ele diz: eu vou voltar depois de 3 dias, eu ressuscitarei. Você vai duvidar disso? Você poderia duvidar se você não tivesse um passado com Jesus, mas depois que você tem uma vivência com Jesus, como você vai duvidar disso? Você devia estar já preparando um churrasco no domingo para quando ele chegasse comemorar. Mas parecia para aqueles homens, isso parecia um delírio das mulheres. Pedro foi lá ver, para ver se estava tudo certinho, se estava tudo de acordo com o que elas estavam falando. E aí eu pergunto: você confiaria essa missão a esses caras? Você confiaria essa missão a quem esteve com você todo esse tempo? Ou então, por que você confiaria essa missão a esse grupo que durante todo esse tempo viu seus milagres, viu você fazer toda a obra e agora, nesse último momento, não conseguiu acreditar na sua vitória? Por que você confiaria nesse grupo? Porque mesmo assim, mesmo reprovados, Jesus confiou nesse grupo. Jesus enviou esse grupo. Você quer ver? Depois aqui vai narrar aquela história dos discípulos na estrada de Emaús.
Sepultaram Jesus naquela semana e 3 dias depois já não conheciam mais o seu mestre. 3 dias depois já não conheciam o seu mestre. Mas depois que ele se revelou, eles disseram, bem que quando ele falava o nosso coração ardia. O que ele quis dizer com o nosso coração ardia? Ele quis dizer assim, caramba, parece o mestre falando, né? Não, mas ele morreu. Não, mas não pode ser. Mas parece um mestre falando, né? Quando ele falava, o nosso coração ardia. Ele usou uma metáfora para dizer assim, eu estava desconfiado de alguma coisa. Mas Jesus agora não anda mais com ninguém, porque Jesus agora é metafísico, ele está presente e quando ele quer ir embora, ele não sai mais pela porta, ele some, ele desaparece. E os discípulos aí estavam reunidos agora, a portas fechadas. E daqui a pouco aparece Jesus sentado na mesa. Começa falando. E aí a Bíblia diz que eles pensam que era um fantasma. E Jesus disse, não, olha aqui, não é fantasma não. E aí, como ele não consegue convencer, ele diz assim, tem alguma coisa para comer aí? Esses discípulos falam disso para as outras pessoas. Eles falam disso para as outras pessoas e quando chega no ouvido de Tomé, que não estava na reunião, Tomé diz, não, só se eu colocar a mão nas chagas dele que eu acredito. Não é possível. As mulheres já tinham dito, os garotos lá de Emaús já tinham falado, que tiveram com Jesus. Agora Jesus aparece e ainda tem um discípulo que não acredita. Não, só se eu botar a mão. Gente, foram 40 dias de Jesus aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo, para convencer esses homens dessa missão. Semana seguinte, estavam de novo, portas fechadas. E aí, de novo, Jesus se materializa na sala. Falou, Jesus atravessou a parede. Eu não acho que ele atravessou a parede, eu acho que ele fez bem pior do que isso. Ele apareceu dentro da sala. Que sentido faz ele aparecer do outro lado para atravessar a parede? Ele aparece logo dentro da sala. Ele apareceu dentro da sala. E olha para Tomé, diz, Tomé, toca aqui. Uau! Tomé toca aqui, como ele sabe disso? Como ele sabe que na conversa lá fora, quando Tomé ficou sabendo, como ele sabe disso? Ele estava lá também. Ele viu Tomé, está vendo? Olha lá, Tomé. Ele não acreditou. Ele se materializa, olha para Tomé. Tomé, toca aqui. Que isso? Que isso? Ele aí aparece de novo. Depois ele vai embora. Ele aparece de novo. Agora onde? Os discípulos, vendo que nada acontecia assim, de tão diferente. Jesus aparece e desaparece. Aí os discípulos vão pescar. 7 discípulos no barco. Eles estão lá no mar pescando, pesca a noite toda e não consegue nada. Aí aparece um homem na praia e olha, mais ou menos 100 metros de distância, e diz, joga do outro lado, joga do outro lado, joga lá do outro lado. E aí os homens aí pegam, os discípulos aí pegam e jogam do lado que ele manda jogar a rede. E pegam 153 peixes grandes. Quando isso acontece, quando eles sentem que a rede está cheia de peixe, Pedro diz, olha para a terra e diz, é o Senhor. É o Senhor. Ninguém ia mandar. Quem é que vai mandar? Joga para o outro lado. Joga para o outro lado. É o Senhor. Aí ele reconhece, é o Senhor. E ele se joga na água e quer chegar na terra primeiro do que todos. Mas Jesus já está com os peixinhos lá, fazendo um churrasquinho, com pães e tal. E aí todos eles chegam depois, aí já ninguém mais pergunta se era o Senhor ou não. E aí Jesus está com aqueles homens ali. Até que chega o final.
O grande final, em Lucas está narrado, o grande final também. Jesus reúne todos e ele é elevado às alturas e eles ficam olhando. E Jesus some das nuvens. Então, crente que Jesus volta a dizer alguma coisa, vai que ele esqueceu alguma coisa, e eles estão olhando, e ficam olhando. E aí Jesus olha lá de cima e fala, agora isso é eu que estou inventando, tá? Só para compor a história. Jesus olha lá de cima, porque eles não vão embora, eles não vão para a missão, não. Deixa eu ir, deixa tudo certinho. Eu falei, vai ter jeito, aquele pessoal lá tem que acordar ainda. Aí aparecem 2 varões de branco lá no meio da multidão e perguntam assim, varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá, do modo como viste subir. E aí sim o grupo dispersa. E aí sim o grupo vai embora. Em 40 dias, em todas as aparições de Jesus, o grupo não reconheceu Jesus imediatamente. Ele precisou comer, ele precisou mostrar as chagas, ele precisou fazer alguma coisa. Ele precisou se revelar. Como foi que Jesus fez isso? Confiou a nós essa missão. Os homens. Como ele fez? Por que ele fez isso? Você confiaria? Você confiaria essa missão a esses homens, que são representantes de todos os homens da face da terra? Você confiaria nisso? Neles? Eu acho que você não confiaria. E a nossa resposta está em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, verso 3 em diante. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até esse ponto, olha para mim. Eis a razão porque o Senhor confiou. Eis a razão. Não serão vocês que vão fazer a obra. Está faltando algo em vocês. Falta alguma coisa em vocês. Por isso vocês vão esperar em Jerusalém, por isso vocês vão aguardar. Em alguns dias, essa coisa vai acontecer. Vocês vão receber o Espírito Santo, e aí sim, vocês vão ter poder para serem minhas testemunhas. E aí sim, vocês vão ter poder para testemunhar. Isso não virá de vocês. Isto não é vocês
Tipo assim, vocês são fracos mesmo, vocês correm, vocês não se lembram, vocês estragam tudo mesmo. Só algo sobrenatural acontecendo sobre vocês vai fazer essa obra andar para frente. Jesus fez o cursinho lá de 3 anos com os discípulos, mas nunca foi para provar ninguém. Nunca foi para dizer, agora eu posso confiar nessa galera, agora eu posso confiar nesse grupo, eles estão sabendo o que é que tem que fazer, eles estão sabendo como tem que falar, eles estão sabendo de tudo. Não! Ele sabia que no final eles seriam frágeis, eles não iriam aguentar a perseguição, daqui em diante vai ter perseguição, a igreja vai estar sendo perseguida, eles vão perder coisas, eles vão morrer crucificados também. Muito vai acontecer daqui em diante. E só, irmãos, cheios do Espírito Santo, você consegue se manter como um crente. Só com a experiência pentecostal você consegue se manter um crente vivo. Um crente sem a experiência pentecostal é um crente morto, é um crente que faz o que ele já... não, só você tocar lá na ferida dele. Não, eles estão delirando. Agora, um crente vivo acredita em qualquer coisa que venha do céu. Veio do céu, ele está acreditando. Pode ser um absurdo. Veio do céu. Ele acredita, porque ele está vivo, ele tem uma experiência com Jesus. Ele tem uma experiência com o Espírito Santo. E é por isso que esses homens serviram para a obra. Não é porque tinham qualidades. As qualidades eram importantes. Quem é que vai dizer que não eram importantes? As qualidades eram importantes, mas não eram o suficiente para que eles fossem testemunhas. Para que eles testemunhassem com a sua própria vida. Para que eles arriscassem a sua própria vida. Para que eles largassem tudo, eles largassem a sua casa, eles largassem o que estavam fazendo, deixaram tudo para viver a obra do Cristo. Gente, sem uma experiência pentecostal, sem uma experiência com o Espírito Santo, sem receber a marca do Senhor, não tem jeito. Na hora você amarela, você corre. Não tem jeito. Na hora você pensa que você tem que fazer alguma coisa mais importante. Jesus chamou, no caminho lá, as pessoas. Aí teve um que disse, deixa eu sepultar meu pai, eu vou ali e já volto. Então, todo mundo foi reprovado. Nós não temos habilidades, nem características, nem conhecimento de Deus para sustentarmos a bandeira do Evangelho, se o Espírito Santo não estiver conosco. Nós não temos. Então, a minha necessidade de não entristecer o Espírito, então a minha necessidade de andar por dentro da palavra do Senhor, porque se eu entristecer o Espírito, ele vai embora de nós. Vai embora de mim, vai embora de você. Se você entristecer o Espírito, ele vai embora. Não tem como ele sustentar você. Você precisa andar por dentro da palavra, porque é o Espírito que nos usa como um instrumento que tem várias falhas, um instrumento que é passageiro também. A obra está aí há 2000 anos, eu estou aqui desde 1963. Olha só, quando eu cheguei estava tudo montado. E daqui a pouco eu vou embora. A gente não sabe quando, mas qualquer hora dessa, qualquer um de nós vai embora e a obra continua. Com quem? Com outro. Então ele vai substituir você. Você, eu, somos peças substituíveis na obra do Senhor. Foi assim desde lá do início. Os discípulos morreram drasticamente, meu Deus, uma carnificina que fizeram com a igreja. E aqueles discípulos que morreram foram substituídos. Um outro tome o seu lugar. E alguém apareceu para levantar aquela bandeira.
E alguém foi aparecendo para levantar a bandeira. E alguém foi aparecendo para levantar a bandeira. Porque essa obra não é de gente. A gente vê mesmo quando a obra é de gente. Conhece uma empresa legal, poderosa, um império, na época do seu fundador? Se ele não abrir a sociedade e fizer uma diretoria, e aquilo ali, quando ele morrer, passar para os herdeiros, acaba. Porque os herdeiros, nem todo mundo quer trabalhar, cada um quer o seu pedaço. E quantas empresas você já viu assim, acabando? Porque passou, porque era grande demais e não virou uma diretoria, era uma empresa de um dono só, que mandava e desmandava, e ele morreu, e os herdeiros não queriam nada com a empresa, queriam só dinheiro, queriam só... Quantas empresas você viu assim? Quantas pessoas já morreram na obra do Senhor? Já passaram para a eternidade. E a obra continua. E a obra lastrou em outros países. A igreja hoje está presente quase que no mundo todo. Meu Deus! Você entende? Que essa obra é do Espírito Santo. Você entende que essa obra não é nossa? Esta era a palavra para hoje. Soberano Deus e amado Pai,